Olá pessoal, agora a gente vai para o último tópico, que são roles, né? E o que são roles? Roles, pessoal, elas são usadas para permitir que uma identidade assuma temporariamente outras permissões. Ela geralmente é usada para fazer acesso a serviços externos, tá? Para que alguém tenha acesso aos nossos serviços externos. Beleza? As roles, elas também precisam de política. Então, eu preciso criar uma política para essa role. E o mais correto é, eu preciso passar a identidade da pessoa que vai utilizar esse serviço. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem um Lambda numa AWS. E esse Lambda, ele tem que acessar a AWS B. Então, o Lambda está na AWS A e ele tem que acessar um bucket S3 na AWS B. Através da role criada na AWS B, o Lambda da AWS A ele tem permissão temporária de acesso ao serviço do S3 na AWS B. Tá? Um outro exemplo é, imagine uma pessoa que quer auditar, né, uma auditoria, que quer auditar o que você tem dentro da AWS. Você pode criar uma regra, né, uma role para essa pessoa, e essa role ela vai ser utilizada por essa pessoa para acessar o serviço da AWS. Então, eu posso ter roles para usuários, eu posso ter roles para serviços. Eu posso ter um outro serviço, não sei, um EC2 que ele tem que acessar a ferramenta dentro da AWS. E essa ferramenta dentro da AWS, eu posso criar uma role para ela, para que aquele serviço possa fazer acesso a essa ferramenta, né? Então, basicamente, roles, eles servem para isso, né? Aqui no caso do console da AWS, onde eu estou agora, ele tem o nome de função, no meu caso está em português, né? Mas basicamente a AWS ela dá um significado para role, né? Uma função do IAM é uma identidade que você pode criar que tem permissões específicas com credenciais válidas por curto período. Funções podem ser assumidas por entidades que você confia. Então, cai bem nesses casos. Eu quero acessar um serviço de outra conta AWS externa minha, que não é um dos meus usuários. Eu quero dar uma autorização de acesso a uma pessoa que quer fazer auditoria. Então, para isso que serve as roles. Tá? Nosso caso é como se eu estivesse criando, né? Se eu criar um perfil aqui, criar uma role, é como se eu estivesse criando um grupo. Vou aqui criar, tá? E ele pergunta, você quer o quê? Criar para um serviço AWS? Qual serviço? Ah, eu quero para o Lambda. Beleza, então ele vai criar aqui para o Lambda, né? E a pessoa vai ter acesso ao meu Lambda, tá? Ou eu posso criar para conta e aí eu vou pedir o ANI dessa conta, identidade da web. Então ele vai pedir o provedor aqui, o Amazon Cognito, né? Que o que acontece? O Amazon IAM ele tem acesso à federação, né? Então a federação seria você poder fazer a autenticação de um usuário para o serviço da AWS através de um login terceiro. Por exemplo, eu quero fazer acesso ao Spotify e aparece lá, se conecte com o Google. Tá? Então, esse se conecte com o Google, eu estou utilizando a credential do Google para me identificar através do serviço do Amazon Cognito. Né? Eu posso fazer o login com a AWS, com o Facebook, então eu tenho essas opções aí para pegar a identificação da web e isso gera um ID para mim, um ID temporário, que faz a validação desse login e permite eu fazer o acesso ao Spotify. Tá? Federação, como eu tinha falado, e política de confiança. Beleza. Mas no caso aqui eu vou usar o serviço AWS. Vou escolher aqui Lambda. Vamos dar para próximo. Né?
a política de permissão. Quais são as políticas de permissão que esse serviço que vai acessar o Lambda vai ter? Então, vou escrever aqui Lambda. Vou dar o full access para o Lambda mesmo. O nome, né, dessa função, vou escrever aqui role lambda role lambda test, tá? Então, eu estou falando que o serviço principal é o Lambda, certo? E que qualquer pessoa que esteja com essa role ativa vai poder assumir ela. Beleza? Vou criar o perfil. Beleza, ele criou essa role, tá? Mas, por exemplo, vamos imaginar que eu queira dar acesso a um terceiro. Aqui. Então, eu posso criar aqui um perfil na conta AWS. Eu vou usar a minha conta mesmo só como exemplo, mas no caso você pegaria o ARN dessa pessoa, adicionaria aqui, no caso do ARN não, desculpa, o identificador da conta dessa pessoa, adicionaria aqui, exigiria o MFA dela, né? E exigiria o ID externo dessa pessoa. Mas eu vou usar, no caso, o meu ID, só como exemplo. Eu vou criar um próximo aqui e eu vou querer o acesso ao meu billing de teste que a gente criou. Billing View Test. Tá aqui. Próximo. Role Billing View Test. Eu estou criando essa role especificamente para o meu usuário. Entendeu? É para o meu usuário. Eu poderia colocar ali no lugar desse ID o ARN dele, né? Ele fica aqui. Poderia criar o ARN dele, colocar, desculpa ali, o ARN. Mas eu posso também colocar o ID e ele linka essa role ao meu usuário em específico. Então, a primeira que a gente criou está ligando ao serviço, a segunda aqui ele está ligando ao usuário e dizendo esse usuário em específico ele tem acesso às políticas de billing views. E eu estou criando o perfil aqui. Pronto, eu tenho duas roles. Basicamente, é como se eu trabalhasse, por exemplo, com S3 e para mim entrar na parte financeira eu tivesse que vestir uma outra roupa, uma roupa com crachazinho do financeiro, e aí a role ela permite que eu faça esse tipo de coisa. Eu sei que ficou um pouco confuso, essa questão de role seria um tópico um pouco mais denso ali da AWS, ainda mais se precisaria fazer alguns testes para ver isso funcionando melhor, mas era isso que eu queria passar para vocês, pessoal, nesse vídeo. Bom, espero que tenham gostado. É isso e falou!